Bom dia, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me chamo Francisco Castro, sou pastor. Quero louvar a Deus pela tua vida, que já tem nos acompanhado aí através das redes sociais. Kawaii a gente está iniciando, YouTube também, TikTok também. Mas a gente temos aqui já alguns vídeos através do YouTube, a gente já tem aí uma quantidade significativa de vídeos e também temos algumas pessoas que são inscritas. E eu quero louvar a Deus, quero te agradecer de coração por você que é inscrito, tem me ajudado a levar a palavra de Deus, meditação. Quero pedir a você que ainda não é inscrito, que se inscreva, me ajude. Vamos alcançar o maior número de vidas possíveis. E tanto que é inscrito quanto que vai se inscrever agora, compartilhe. Aproveite, compartilhe. Vamos contar para o mundo o projeto de Deus para a humanidade. Quero pedir a ambos que também não esqueçam de deixar aí o seu gosteizinho, o seu like, porque o YouTube nos ajuda. Fazendo isso aí, o YouTube entende que você está gostando. Automaticamente ele vai notificando a respeito dos vídeos novos, e quando você se inscrever, ative o sininho lá, porque aí toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube entrega, tá bom? Então vamos lá. Eu gostaria, nesta meio-dia aproximadamente agora, meio-dia 18 de uma terça-feira do mês de setembro. Hoje acho que 5, 6 de setembro, estou meio desatualizado, deixa eu ver. Hoje é 5 de setembro de 2023. E eu estava lendo hoje um sermão, talvez você já conheça, talvez não. O tema desse sermão, Pecadores na mão de um Deus irado, foi pregado por John Wesley, há muitos anos atrás. Faz muitos anos que ele foi pregado. Esse sermão ele trazia na época uma reflexão bem interessante, porque o panorama, o pano de fundo, quando você vai estudar o motivo, o impacto que esse sermão causou na época, ali em volta de Connecticut, nos Estados Unidos, ele causou um avivamento. E John Wesley ele era tímido. Como ele era tímido, um rapaz de voz, um camarada de voz fraca, não era essa pessoa do vozeirão. Então ele escrevia o seu sermão e ele mais que lia, ele gravava uma grande parte do sermão, mas ele mais que lia, mais que era uma leitura. Segundo a história, ele fitava lá no final da igreja, que fosse um cordão de sino, alguma coisa que tivesse lá. Ele não era muito de fitar os seus ouvintes no olho. Ele não era muito de estar olhando face a face para a sua plateia, não. Só que no meio dos sermões dele, há relatos de pessoas que entravam em êxtase, caíam pelo chão, se abraçavam com os bancos, dizendo que o juízo final havia chegado. E esse sermão, ele é baseado, o sermão dele, eu digo ele, você que gosta de ler, você que é amante da leitura, leia o sermão e leia o comentário do sermão, a aplicação do sermão. Porque hoje nós temos muitos pregadores, mas nós não temos aplicadores de sermão. Tem dificuldade de aplicar o sermão. Nós temos muitos mentirosos, né? Para aplicar o seu sermão é necessário usar de artimanhas. O camarada prega sobre o rapaz lá no barco, Marcos 4, Mateus 8. E ele prega lá que Jesus estava no barco e tal. E depois, para aplicar o sermão, ele não sabe como aplicar. Ele diz: Jesus está no seu barco aí, você nem está em barco. E ele diz: olha, ele está balançando, mas não vai naufragar e tal. E aí usa mais questão figurativa do que literal. E o Wesley era bem diferente. Ele usava mesmo, era literalmente o que ia acontecer. Então é muito boa a aplicação do sermão dele, a parte da aplicação é muito boa.
Na verdade é excelente, até porque até hoje é considerado um dos sermões mais poderosos que já foi pregado nessa terra. Mas tudo bem. Só que o texto base que ele usou para pregar esse sermão está na Bíblia, no livro de Deuteronômios, no capítulo de número 32. E eu vou ler ele aqui para você, no verso de número 35. Minha é a vingança e a recompensa ao tempo em que resvalar o teu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. O que eu acho mais interessante disso tudo é que isso aconteceu, essa pregação aqui, que foi escrita no livro de Deuteronômio, avisando o povo, avisando o pessoal da época, para que eles viessem a mudar de atitude, porque a situação não estava boa, eles eram rebeldes, meio que de contínuo. Eles eram rebeldes meio que de contínuo. Então, assim, eles, na travessia, eles estavam sob a tutela de seu pai Jacó. E eles não só tinham inveja, mas como eles eram capazes de qualquer coisa para eliminar alguém que para eles fosse ameaça, na cabeça deles fosse uma ameaça. Inclusive, eles tentaram eliminar José. Só que por uma providência divina, José foi parar no Egito. Lá José sofreu nem sovaco calejado, muleta nova. Lá José passou por um momento mau bocado. Casa em Potifar, prisão esquecido por alguém que não havia ajudado. Estava ruim, o negócio estava bom não. Só que no tempo de Deus, é no tempo certo, as coisas não acontecem nem antes nem depois. Tem um ditado mundano assim, popular, que ele diz que Deus não tá, Deus tarda, mas não falha. Eu discordo. Eu discordo plenamente desse ditado. Deus não tarda nem falha. Ele age no tempo certo, porém o tempo de Deus não é o nosso. Por quê? Porque nós somos finitos e passageiros, nós somos muito rápidos na nossa passagem. Eu vejo que a passagem, eu entendo que a passagem que Deus nos permite estar aqui nessa terra e a cada amanhecer um novo presente, eu vejo mais como uma oportunidade, a mesma coisa que o sermão também de John Wesley explica. É uma oportunidade, uma chance que Deus está dando para que nós venhamos a consertar as coisas. Só que tem gente que diz que Deus tarda, mas não pode. Deus não tarda nem falha, Deus age na hora certa. Para Deus o tempo não existe. Ele conhece o tempo por causa de nós. O tempo é limitado para nós. Para Deus, 1000 anos, 1 milhão de anos, não tem ano nenhum, para ele é uma coisa só, não vai mudar nada. Então John Wesley, nessa época, ele lê esse versículo que diz que a ruína, o castigo viria, e teria pressa. E esse versículo havia sido escrito na época que Moisés ainda estava vivo, aí, por volta de 1400, sei lá, 1000 e alguma coisa. Foi Moisés que escreveu o Pentateuco. Então, chega para John Wesley, já que 1800 e alguma coisinha também, já da nossa era, e John Wesley começa a meditar sobre isso aí. Só que o problema é que lá atrás, quando o povo vende seu irmão, e aí depois se corrompe, e vem os castigos, eles ficam presos no Egito por 430 anos, e lá eles passam a ter uma dificuldade absurda, né? Lá eles passam nós sóis, a ponto de eles clamarem para Deus ouvir, Deus ouviu e envia lá o libertador, no caso Moisés. Moisés tira eles de lá, mas eles continuam rebeldes, não tem jeito não. O ser humano atrapalhado, nós trazemos aí a semente, né, do pecado, mas não conseguimos ser bom não, sempre ruim. Pense numa racinha. Só que aí o tempo passa e alguns se levantam, tentando praticar coisas boas, tentando praticar atos de justiça, tentando melhorar as coisas, alguns se levantam. Isso é bem verdade.
Só que aí vem Isaías e quebra as pernas do camarada dizendo que todos os nossos atos de justiça diante de Deus são considerados como trapo de imundícia. Então já complicou tudo. Porque desde o início, a gente tem uma dificuldade absurda de entender a palavra de Deus. E desde o início, se nós for meditar com carinho, nós vamos ver que a única forma de nós criar relacionamento com Deus é através da graça. Porque hoje é pregado um Deus de amor, aí pelas igrejas fora, pelo mundo afora, nas redes sociais. É pregado um Deus de amor que ele não tem uma justiça. Não é todos, mas uma grande parte prega um Deus de amor que é tão amoroso, mas tão amoroso, que ele deixou de ser um Deus de justiça, ele agora é só amor. E por ele só amor, por ele ser só amor, ele não condena mais ninguém. Quando na verdade, nem agora nem nunca, Deus nunca condenou ninguém. Quem condenou foi nós mesmos. Jesus veio, e quando alguém não entendia esse caso aí, Jesus explica isso tão claro quanto a água de filtro. Por quê? Porque Jesus explica isso no capítulo de número 3, do Evangelho que João escreveu. Jesus está discorrendo lá com Nicodemos, e quando chega lá por volta do verso 17, ele diz que a condenação é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, no começo, né, aqui. No primeiro capítulo. No capítulo 3, ele diz que ele não veio para condenar o mundo, veio para salvar. Mas aquele que crê, esse será salvo. O que não crê já está condenado. Não tem mais jeito. Foi ele, a escolha sua, a minha escolha. Aí você pode me perguntar, então para que Deus criou? Deus não é onipresente, onipotente, onisciente? Se ele sabia que isso ia acontecer, para que ele criou? Meu irmão, me diga uma coisa, se Deus cria aí igual um robô, não desse para nós o livre-arbítrio, se nós não adorássemos a Deus por livre e espontânea vontade, mas adorássemos por obrigação, de que serviria isso para Deus? Ou mesmo para nós, que graça teria? Porque Deus quer um amigo, não quer um escravo. Deus não quer escravo, Deus quer amigo. Jesus disse isso. Jesus disse, eu não me chamo mais servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. O servo só obedece. Só obedece, vai fazer e ele vai. Não tem liberdade. Servo lá não tem liberdade. Quem conhece o período da escravidão sabe, servo não tem liberdade para tomar escolha nenhuma. Mas ele diz, eu agora vos chamo de amigos, se vocês fazerem o que eu vos mando, se amarem uns aos outros, o meu mandamento é esse, é amor. Se amem uns aos outros como eu vos amei, dê a vida uns pelos outros, façam qualquer coisa para ajudar o seu próximo. E aí vocês não são meus servos, vocês são meus amigos. E tudo quanto eu ouvi de meu pai, eu vou passar para vocês. Só que, para aqueles que não estão ouvindo, porque eu já fiz um vídeo anterior aí, não lembro qual, falando sobre a questão do crer. Eu criei, por isso falei. Não é só aquela questão de acreditar que Deus existe, que está em cima, não. É uma questão de se eu creio que Ele é onipotente, onipresente, onisciente, então eu tenho que viver uma vida de santidade, porque eu sei que Ele está aqui presente, eu sei que Ele conhece o meu caminho e sei também que Ele me levará a julgamento. Então eu, por escolha minha, eu escolhi obedecer a Cristo para me livrar desse castigo que está em Deuteronômio, capítulo de número 33, ou 32, o verso de número 35. Porque esse castigo, ele vem ao nosso encontro a cavalo, ele não vem na tartaruga não vem de jabuti não. É o que a Bíblia diz aí. Mas como, pastor, que ele vem a cavalo, ele vem galopando porque se ele não chegar agora, mas você vai embora daqui. Segundo o sermão do John Wesley, todo homem está condenado, todo homem, é eu, é você, independente da igreja que você pertença, não interessa, todo homem está condenado. A ira de Deus, Deus está irado extremamente com a raça humana, porque a raça não deixa de pecar. E o pecado traz a ira de Deus sobre a gente. Isso tem várias leituras da Bíblia mostrando isso. Nós somos, por natureza, filhos da ira. Quando aceitamos a Cristo, aceitamos a graça, agora nós nos tornamos filhos da graça, nós nos tornamos irmãos de Cristo, co-herdeiros de Cristo, de Deus. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Porém, é necessário viver como tal. Porque agora nos tornamos embaixadores do céu. Então é necessário viver como tal.
Isso, mais uma vez eu repito, não quer dizer que nós sejamos perfeitos. Porém, olha a nossa condição. Quando estamos antes de aceitar Cristo, Deus está irado com nossos pecados. Deus está sem querer nos mandar para o lago de fogo, que não foi criado para nós, foi criado para o diabo. Só que nós nos vendemos, nós nos entregamos ao diabo, e o diabo está feliz demais porque vai levar nós para lá. Salomão diz que a sepultura nunca diz basta, o inferno está de boca aberta. Diz que o amor é duro como a sepultura, porque a sepultura não quer deixar o cara voltar, não. Aí, nós estamos sustentados, segundo John Wesley, por um fio chamado misericórdia. Mesmo Deus irado com nós, não pode ver o nosso pecado, mas Ele nos sustenta sobre um fio chamado misericórdia. Embaixo está o inferno. Salomão diz que nós temos que olhar para cima para se livrar do inferno que é para baixo. Mas nós estamos sustentados aqui. Embaixo está o abismo de fogo, com tormento eterno, onde haverá suplício, dor, angústia, gritos, lamentos, lágrimas, ranger de dente, enfim, uma infinidade de coisas que há lá. Nós, sustentados por este fio de misericórdia que nos mantém, aqui está nós, aqui está o fio seguro na mão de Deus, e a ira de Deus está se acendendo como fogo devorador. A qualquer momento essa ira de Deus pode queimar esse fio. O que está nos mantendo aqui, segundo John Wesley, é essa misericórdia. Jeremias concordava que ele escreveu nas suas lamentações, que a misericórdia do Senhor, no capítulo 3, verso 22, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Ele diz, olha, a sua ira deu só um momento, no seu favor está a vida. O salmista disse isso. Ele disse, o choro pode durar uma noite, Salmo 35, 24, se não me falha a memória. E ele diz assim, o Jeremias lá no capítulo 3 da Lamentação. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não ser consumidos, senão o fogo que está aqui embaixo já teríamos tomado. Nós estamos andando aqui, o próprio Salmo 73 diz que o ímpio, ele anda no terreno escorregadio, Deus deixa ele à vontade, Deus não manda ninguém para lugar nenhum. Deus está sustentando o homem nesse fio de misericórdia aqui, ó. A mão de Deus aqui e o homem aqui, ó. E o fio de misericórdia segurando ele. Só que o problema é que nós nunca olhamos para cima, nós olhamos a nossa volta e nos apaixonamos pelo mundo, pelo que ele tem, e nós esquecemos de olhar para baixo. Nós esquecemos de meditar que nós vamos embora daqui já já. Então, resumindo aqui já já. E o resultado é que chega uma hora que a ira de Deus se acende, ou os nossos dias que foram contados se acabam e é cortado esse fio. Quando esse fio é cortado, nós automaticamente descemos ao inferno e começa o tormento. Só que a pior parte é que ali é um tormento parcial, ali não é um tormento total. Ali é um tormento que um dia o homem sairá de lá. Nesse inferno agora, o maior tormento que ele tem é a consciência queimando, que ele perdeu a oportunidade. Esse é o maior tormento que ele tem nesse inferno aí, chamado sepultura, Sheol. E o maior tormento que tem agora é porque ele está aqui, ó. Ele tem certeza que não tem mais como consertar. Lembra do rapaz lá que queria voltar para pregar para os irmãos dele? O padrão, pode ter um dos mortos aí, vai pregar lá, disse, não quero acreditar não. Tá. Só que alguns de nós mudam de atitude. Porque o Pai está no trono, o Filho está à direita dele e o Filho de misericórdia está aqui. Alguns de nós são mais inteligentes e vê que aqui nada vale a pena, porque na hora que eu caio daqui eu posso ter acumulado tudo em volta. Na hora que eu caio daqui eu não levo nada, a não ser minha decisão. Alguns de nós, eles se agarram a esse fio e eles reconhecem o filho agora como seu salvador. E o pai começa a olhar para ele como filho agora, já não é mais como criatura, como ímpio que vive afrontando a ele, não.
E ele segura, ele se mantém ali. Chega uma hora que o fio da vida é necessário ser cortado, mas quando ele é cortado, ele automaticamente é levado para um lugar separado. É o que a Bíblia diz, chamado seio de Abraão. O corpo desce para a sepultura, mas o espírito vai para um lugar de descanso. Ele vai para mansões celestiais de jeito nenhum. Agora não. Ele vai para um lugar de descanso, enquanto o outro vai para um lugar de tormento. Mas foi Deus que mandou, não foi nossas escolhas. Foi nós que nos escolhemos. Um escolheu permanecer no pecado e o outro escolheu se agarrar à graça. Então foi os atos bons que esse aqui fez, que nos mandou ele para lá, de jeito nenhum, foi a graça. Ele olhou para Cristo e disse, e chorou amargamente, dizendo que quantos erros eu cometi, quanta coisa errada eu fiz, eu sou digno do inferno. Ele começou a reconhecer os seus erros. Ele sabia que ele era digno do inferno, mas ele olhou para cá e disse assim, me dá uma chance, eu quero ser melhor. Eu posso até não ter conseguido até aqui, mas eu não quero seguir essa vida. Enquanto que o outro viveu aqui e disse, não, eu não estou nem não. O amor tem que me salvar, o amor é bom demais, ele tem que me salvar. Ele não é amor, então ele tem que me salvar. E continua afrontando, como se o Criador tivesse alguma obrigação com a criatura. O próprio Bíblia diz que o Criador faz o que quer daquilo que ele fez. Porém, por amor, mesmo cheio de justiça, por amor ele dá essa oportunidade. Essa oportunidade é chamada de graça, favor imerecido. O livro de Abacuque, no capítulo de número 3, primeiro, no verso número 13, ele diz que Deus é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Olha como está a terra hoje. Pessoas afrontando a Deus, pessoas matando, pessoas roubando, pessoas estuprando, pessoas enganando, tráfico de droga, crianças sendo levadas. Enfim, uma infinidade de pecados que, se nós formos contar, não teria como descrever. Não teria. Mas diante disso tudo, Deus permanece dando oportunidade para mim, para você, para todos nós. E não é para ser religioso, é para aceitar a graça. Só que aceitando a graça, eu tenho que viver de acordo com essa graça. Aí o grande problema é que nós dizemos que aceitamos a graça, não, eu aceito a graça, não, nós vivemos o mesmo jeitinho que nós vivíamos antes. Alguns devem envolvidos com mulheres, eu não estou condenando as mulheres, eu digo a questão do desrespeito à palavra de Deus, na prostituição. Alguns vivem, não é um ato isolado, vivem na prática dos jogos, não se preocupam muito com a palavra de Deus, se a palavra diz para não se envolver com porfias, com disputas. A palavra diz isso, a palavra de Deus diz para não se envolver com isso, mas alguns vivem isso, envolvidos com essas coisas. Tem várias formas de jogo hoje, tem pessoas que são viciadas em videogame, jogo, e às vezes até nós ponderamos, Free Fire, nós dizemos para os nossos filhos, ei, nós cristãos, dizemos assim, nossos filhos, ei, vocês têm que parar com Free Fire, isso está te prejudicando. Só que nós fazemos rifa, nós fazemos bingo, nós jogamos bola, nós somos torcedores de um certo time, como é que não corrigir os outros? Hipocrisia pura. Jesus disse assim, hipócrita, tira a primeira trave do teu olho para depois tu tirar os bargueiros que estão no olho do teu irmão. Mas existe isso. E nós estamos vivendo, o castigo está vindo a cavalo, ele está vindo assim, ele está vindo de Ferrari hoje, para ser melhor. Ele está vindo com toda a velocidade. E como é que está a nossa vida com relação à graça? A sua vida. Você que já é crente, ou você que ainda não é crente, que vai ver esse vídeo. Você tem aceitado a graça e procurado viver de acordo com ela? Tem muita gente que vai para as igrejas e confessa a Cristo no meio da multidão, mas depois ele nunca lê a palavra. Quero te aconselhar aqui e dizer para você que a palavra ela é a bússola que nos conduz à vida eterna. Existem muitas coisas aí que estão esperando a humanidade, das quais é indescritível, e a humanidade parece que não está mais acreditando. Agora, no último momento que nós estamos vivendo, havia uma promessa no livro de Joel, no capítulo de número 2, e também tem no livro de Atos, capítulo de número 2 também, que diz que nesses últimos dias era para Deus derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Era, nossos filhos e nossas filhas era para profetizar, mas cadê santidade?
Por não haver santidade, o Espírito de Deus se afasta, os demônios se acomodam, não precisa haver manifestação demoníaca sempre, não precisa, porque no momento que há manifestação, há uma questão de libertação e também uma questão de medo, então as pessoas fogem. Mas o desrespeito, a afronta direta a Deus, as pessoas vão para a igreja, amanhã já não são mais da igreja e começam a difamar a igreja, falar mal de A, falar mal de B. Outros se isolam e dizem, não, eu não preciso ir para a igreja para ser crente. Qualquer membro desvinculado do corpo, ele morre. Outra coisa é que não existe a igreja de um homem só. Outros se revoltam contra vir na igreja e se isolam lá e dizem, não, agora eu vou ser crente do meu jeito. É interessante, irmãos, porque o Salomão, no capítulo de número 18 do livro chamado Provérbios, no primeiro versículo, ele diz que aquele que se isola, ele se levanta contra a verdadeira sabedoria. E aí a pergunta que eu fico aqui, olhando para esse sermão de John Wesley, é como é que está vivendo a minha geração, a nossa geração? Perigo, perigo, perigo estamos passando. Leia o sermão, eu estou resumindo aqui porque fica longo demais o vídeo, mas eu já quero parar, Mas se não fica longo demais. Mas leia o sermão, Pecadores na mão de um Deus irado. Leia ele. Depois, você pode